Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você chegar aí, será sempre muito bem-vindo. Está começando o Pode Mais Saúde, um espaço criado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect. Aqui, ciência, inovação e experiência se unem para a gente mudar um pouco a forma como falamos sobre saúde, uma forma de falar mais simples para que todos vocês entendam melhor. Eu sou Patrícia Abreu e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos temas mais debatidos quando a gente fala sobre a saúde feminina, reposição hormonal, mitos e verdades. Para isso, contamos com duas convidadas que são para lá de especiais e têm uma longa trajetória no cuidado com a saúde feminina. Eu quero apresentar para vocês, com muito orgulho, a doutora Ana Verena Colonese, médica ginecologista, mais de 30 anos de experiência, especialista em ginecologia integrativa, regenerativa e estética, sim, e ainda com foco em implantes hormonais. Doutora, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui. Olá, Patrícia, é um prazer enorme estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre esse tema tão polêmico que é a reposição hormonal e de relevante importância na saúde das mulheres, trazendo grandes transformações quando bem elucidado. Muito obrigada, doutora. E olha, você que já está aí, passa já para o seu marido, eu costumo dizer, para o seu namorado, para o seu noivo, para suas amigas, para que vocês possam entender melhor esse assunto que mexe tanto com nós mulheres. Bom, para formar essa mesa aqui, essa roda de conversa, também a gente recebe aqui Fernanda Chaves, farmacêutica. Ela também faz parte do time científico da Singular Pharma, da Academia da Menopausa e do Connect. Nanda, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço de estar aqui presente, em mais um episódio, agora começando a segunda temporada do Pode Mais Saúde, para a gente debater e trazer temas que são tão pertinentes do dia a dia da mulher, do dia a dia de quem está em casa, de quem está passando por alguma dificuldade, para que a gente possa conversar aqui de uma forma bem tranquila, elucidando dúvidas e questionamentos de vocês. Então vamos lá, Paty. Vamos lá, deixa eu só dar uma molhadinha aqui na garganta, porque tem muito assunto bacana para conversar, assunto especialmente para nós, mulheres. Só um minuto. Agora sim, eu vou começar conversando com a doutora Ana Verena, e eu quero ir direto ao ponto, doutora. Por que a reposição hormonal é tão polêmica? Vamos lá, Patrícia. Eu acredito que seja pela falta de informação. Então, a desinformação e alguns estudos que foram realizados com hormônios sintéticos em doses elevadas causou um boom enorme quando ainda estava em andamento esses estudos, a gente vai falar sobre ele mais tarde, mas eu acho que a polêmica vem justamente daí, da falta de informação, dos exageros, da falta de critérios, muitas vezes, para fazer uso desses hormônios. E o que é, de fato, a reposição hormonal? Como o próprio nome já sugere, repor é a gente devolver algo que existia e que já não tem mais. Então, a reposição hormonal é quando ocorre um declínio das nossas taxas hormonais, e isso traz uma sintomatologia riquíssima, em especial nas mulheres que estão no climatério e que culminam com o marco da sua última menstruação, que é a menopausa. Então, quando esses hormônios começam a declinar, a gente precisa, para manter essa qualidade de vida, e tudo, enfim, que a gente vai conversar até o final desse bate-papo, os benefícios dessa reposição hormonal. O que causa a falta desses hormônios nas mulheres e de que forma a gente melhora e dá seguimento à qualidade de vida dessas mulheres com a reposição. Doutora, quando a gente fala de menopausa, climatério, até pouco tempo atrás a gente só ouvia falar em fogachos, né, e ressecamento vaginal. Hoje, eu digo graças a Deus porque a gente está com mais acesso à informação, as pessoas estão vindo a público falar mais sobre esse tipo de assunto, né? Que importância tem você hoje procurar o médico e que momento a mulher deve procurar o médico? Só quando chega o momento? Só quando você para de menstruar? A mulher deve ter o seu autocuidado e fazer os exames periódicos regularmente. Então, a avaliação ginecológica deve ser feita anualmente. E existem vários sintomas catalogados e sinais também do início desse declínio hormonal. Não é só apenas fogachos. Inclusive, Patrícia, 20% das mulheres não terão fogachos.
elas vão ter outros sintomas. Muitas vezes ocorre a perturbação do sono, o despertar noturno, aquele sono leve, a mulher que dormia tranquilamente, mas ela desperta ao longo da noite, acorda cansada, acorda com fadiga. Esse é um sinal. Às vezes até o olho seco, começa a haver uma diminuição da lubrificação ocular. E essa mulher não sabe ainda que esse é um sintoma. Então, vai desde o ressecamento do fogacho, a memória. Mexe com a mulher de uma forma geral. Completamente, né? As deficiências de memória, o brain fog, aquela névoa mental, como se você não tivesse nem a sensação de pertencimento e esquecimento de muitas coisas. A velocidade do raciocínio reduz bastante, então a cognição fica prejudicada, a força muscular também fica prejudicada, sem falar também nas questões corporais. Começa a ocorrer um aumento da resistência periférica à insulina, a deposição de gordura abdominal, e aí vão aumentando os riscos de doenças cardiovasculares, do diabetes. E a mulher, às vezes, eu costumo brincar no consultório, basta olhar para a comida, ela já está engordando. Então, é uma conta que às vezes não fecha. A gente precisa ter também uma orientação alimentar muito cuidadosa. E a gente não vai esperar isso para quando a menopausa chegar. Eu acho que essa reeducação alimentar, a importância da atividade física, isso deve ser estimulado e incentivado desde cedo. Com certeza, e a doutora Ana tocou num ponto muito legal. Eu estava fazendo um estudo e hoje em dia mais de 60% das mulheres entre 35 e 40 anos, elas já estão se preparando para entrar na menopausa. Elas não estão apenas esperando o fogacho chegar, mas ela está se preparando com o seu sono, com o ganho de peso que ela vai estar ganhando, fazendo uma modulação intestinal, prevenindo aquela perda de massa óssea, de massa magra que vai acabar perdendo. Então, ela já tem um protocolo de preparação para entrar na menopausa, para que quando chegue nesse período ela passe com qualidade de vida, com longevidade por esse período. Por isso que é bom reforçar que é muito importante que a gente tenha um apoio, um suporte de um médico ginecologista que ele vá fazer esse acompanhamento de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada um, para que a gente consiga chegar a entrar na menopausa com essa qualidade de vida que a gente quer. É um acolhimento, né, na verdade, que vocês fazem. Vocês, principalmente quando a gente chega no consultório do jeito que ele tá, achando que tá maluca, que tudo tá errado, que todo mundo tá contra você. E depois você vai descobrir que é a menopausa. Eu posso me cuidar, né? Muitas vezes a paciente procura até o psiquiatra, pensa que está com depressão, porque o humor fica completamente alterado, a irritabilidade, a indisposição, e também vem as questões menstruais. Muitas vezes começam a ver as irregularidades menstruais, os ciclos se tornam mais curtos, há um aumento no fluxo menstrual, tanto de quantidade como de dias. Isso é um sinal de iniciozinho de falência ovariana. Mas como Fernanda falou, é importantíssimo que esses aspectos sejam abordados, estimulados na sua consulta ginecológica. Principalmente porque o ginecologista é o clínico da mulher. Ela não vai mais ao clínico. Então, nós ginecologistas temos esse compromisso de preparar, de ajudar essas mulheres, principalmente a fazer o seu banco de músculo. O músculo cada dia mais vem sendo estudado e demonstrado em estudos científicos a sua importância. Mas é o ganho de músculo com alimentação saudável e atividade física. Eu tenho sempre que eu vou na academia, eu tenho colocado agora a hashtag investindo na minha poupança de músculos. É o trio de sucesso, né? Porque eu acho que realmente melhorou bastante quando eu passei a investir mais, voltar a fazer atividade física, porque eu estava prostrada, e minha alimentação mais saudável. Eu sempre tive alimentação saudável, mas não estava fazendo essa ligação. Opa, é a menopausa chegando, não é? Comecei a engordar na parte abdominal e quando eu fui procurar fazer os exames, os hormônios estavam embaixo. Vamos cuidar? Vamos cuidar. E hoje eu sou outra mulher. Que bom que você cuidou cedo e rápido. E a partir janela de oportunidade é importantíssima, né? Então, a gente tem que começar logo no início. Inclusive, esse boom desses resultados insatisfatórios mostrou para a gente também lá na frente. Eu queria falar até um pouquinho sobre esse estudo. Por favor. Que é o WHI. Foi a partir do WHI, que é um estudo que é uma inovação que se preocupa, né, com o estudo da saúde das mulheres nos Estados Unidos. Esse estudo partiu do Instituto Nacional de Saúde e, em 1991, foi iniciado esse estudo, onde havia uma preocupação em saber os impactos, os efeitos
das nuances dos tratamentos hormonais, dietéticos e das mudanças comportamentais em mulheres para prevenção de doenças crônicas. Então, o WHI foi um estudo que se preocupou em ver a repercussão dessas medidas, dessa reposição hormonal, das alterações na dieta e na atividade física, como elas impactariam em doenças crônicas, a exemplo do câncer de mama, câncer coloretal, a osteoporose e as doenças cardiovasculares. Infelizmente, em 2002, foi aquele boom onde se noticiou pelo mundo inteiro que reposição hormonal causava câncer de mama. Mas a gente tem alguns aspectos a serem pontuados e que não foram vistos nessa época. Então, criou-se essa cancerofobia, essa hormoniofobia em 2002. Mas de lá para cá, muitos estudos já foram publicados e a gente já sabe que existe segurança, sim, quando feita de forma personalizada, na janela de oportunidade e respeitando também as contraindicações. Então, o WHI foi extremamente importante, mas naquele momento foram selecionadas 160 mil mulheres na faixa etária de 50 a 79 anos. Então, existia uma pluralidade muito grande de doenças, inclusive nessas mulheres, que não foram selecionadas. Então, tinha uma série de vieses. E, pasmem, naquela época, a reposição hormonal era feita com estrogênios conjugados equinos. Ou seja, não era o hormônio que a gente utiliza hoje, que é um hormônio bioidêntico, que é um hormônio isomolecular. Esses hormônios eram obtidos através da urina de éguas prenhas. Nossa. Em doses altíssimas. É macabro, né? Mas é importante que a mídia também publique essas notícias. E esses... Para educar até as pessoas, E né? desmistificar, porque isso está sendo um desserviço muito grande. Então, um atraso muito grande na vida das mulheres, na sua qualidade de vida. E hoje a mulher de 50 anos, ela é altamente produtiva. Não é como há 10 anos atrás, que ela era senhorinha, dona de casa, que estava fazendo crochê e que não tinha a sua importância no mercado de trabalho. Sim. E nós, mulheres, hoje acumulamos muitas demandas. A gente não pode ficar sem hormônio. Desde quando isso seja feito de forma criteriosa e pautada nos estudos científicos que nos dão esse respaldo para fazer com a máxima segurança. Então, voltando ao WHI, o que é que foi feito? Mulheres em idades diversas, uma dose absurda de estradiol, de etinil-estradiol, na verdade, não era nem o estradiol, porque o estradiol é bioidêntico, e o acetato de medroxiprogesterona, que é um progestínico também sintético, não tem nada a ver com o que o nosso corpo produz. A partir daí, e essas mulheres foram selecionadas sem nenhum critério. Então, elas tinham já doença cardiovascular avançada, elas já tinham algumas alterações de perfil lipídico, já tinham mais de 5, 10 anos de menopausa. Então, são mulheres que não entram nos critérios atuais para a reposição hormonal. Aí a mídia veiculou do Fantástico em todos os meios de comunicação, todo mundo parou. E, infelizmente, não foram só as pacientes que pararam. Muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde também pararam no estudo do WHI em 2002. Esse estudo ainda vai ser concluído em 2026. Aprendemos com ele muitas coisas, inclusive agora, em agosto de 2023, já foi publicada uma reanálise, um reestudo do que foi publicado em 2002, mostrando que houve esse aumento no câncer de mama, esse aumento nas doenças cardiovasculares em 2002, e inclusive não falando da parte boa, diminuiu a osteoporose, diminuiu o câncer coloretal. Então, em 2023, esse estudo mostrou, fazendo a releitura do WHI, de que há, sim, uma necessidade da gente cumprir uma janela de oportunidade, ou seja, a menopausa não vai ter, a reposição hormonal da menopausa não vai trazer grandes riscos, e sim, muito mais benefícios se ela é iniciada logo após o início da menopausa. Essa janela de oportunidade se diz respeito até 10 anos após a última menstruação, ou mulheres que tenham menos de 60 anos de idade. A dose e a via de administração também foi extremamente importante para diminuir esses riscos. Então, atualmente, a gente não utiliza mais a via oral. O estudo do WHI inicial foi feito, tudo isso, com medicamentos por via oral, que a gente sabe que aumenta os fenômenos tromboembólicos, que compromete a função hepática, que altera muito o perfil lipídico. Ô, doutora, a partir de que idade, né, a mulher pode fazer reposição? Só a menopausada mesmo?
Não, existem outras situações, não existe um corte por idade. Tem mulheres que têm a falência ovariana precoce aos 30 anos de idade, aos 28 anos de idade. Então, desde quando o ovário deixe de produzir o estradiol e a progesterona, que são hormônios importantíssimos, inclusive para a fixação do cálcio nos nossos ossos, essa mulher precisa fazer reposição hormonal. Se a mulher teve uma cirurgia e houve a necessidade da retirada dos 2 ovários e do útero, muitas vezes isso acontece em estágio inicial de câncer de colo de útero, então, a menopausa cirúrgica, essa mulher precisa também fazer a sua reposição, independente da sua faixa etária. E quanto mais jovem, melhor, principalmente a menopausa cirúrgica antes dos 50 anos de idade. Os distúrbios menstruais também, pela falta de hormônios, precisam ser corrigidos com a reposição hormonal, independente da idade. Mas, geralmente, esse declínio hormonal se manifesta a partir dos 40 anos de idade. Certo. Outra coisa que eu queria ver, a senhora estava falando em relação a muita mulher ainda tem medo, né? Mas falou da pesquisa que foi feita, desmistificando. Mas por que ainda tem tanta mulher que resiste, doutora? Ainda tem esse medo, né? Esse mito. Ah, não vou fazer porque alguém da família teve um Infelizmente, caso de câncer. Patrícia, isso é muito frequente no consultório, sabe? Como é que fica o coração do médico nesse momento? Eu costumo dizer, Paty, que geralmente é um trabalho de formiguinha. Todo dia a gente está ali conscientizando esse paciente que chega do médico e na hora que chega com a prescrição e fala, vou manipular meu hormônio, mas será que eu manipulo mesmo, meu Deus? Será que é realmente seguro? E a gente vai ali conscientizando. E eu costumo dizer que isso só vai mudar com base do conhecimento científico. É com base do que está sendo publicado, com o que está no ar. Inclusive saiu até um estudo mostrando outro dia que a reposição hormonal diminui a incidência de doença cardiovascular. Isso já deu um respaldo também para essas mulheres terem menos medos, terem mais seguranças. E a gente sempre está batendo todos os dias ali dizendo da importância do hormônio ser bioidêntico, como a doutora Ana falou. Não é o mesmo hormônio que foi utilizado lá no WHI e principalmente pela via de administração. Hoje em dia, a Singular Pharma, a farmácia de manipulação qualificada, a gente utiliza o gel Pentravan. Para você ter noção, Paty, o gel Pentravan, ele é um gel que ele tem mais de 80 estudos comprovando a sua eficácia e segurança. Então, é uma coisa muito segura, vai chegar na corrente sanguínea, vai dosar aquele hormônio e vai promover principalmente qualidade de vida. E a partir de quando a mulher está utilizando esse hormônio que vai modulando os diversos sintomas que ela vai tendo, que ela vai ficando melhor, que ela vai voltando aquela energia, que ela vai dormindo melhor, vai conseguindo perder aquele peso, isso também ela vai no boca a boca mostrando às amigas dela do poder da reposição hormonal. Então eu digo que é um trabalho de formiguinha, né, doutora? É porque quem começa a fazer o tratamento já rapidinho já se transforma, né, em uma nova mulher. Você foi um exemplo disso, né, Paty? Tô vivendo isso, né? Eu acho, Patrícia, que a mídia agora vai ter também um papel muito importante, né, Fernanda? Assim como fez o boom da notícia ruim e agora tem que fazer o boom dizendo que não é mais a mesma substância que está sendo utilizada. Há muitos anos, inclusive, que a gente vem utilizando hormônios bioidênticos. E eu costumo fazer uma pergunta que as pacientes aí começam a cair a ficha e a pensar. Por que que o câncer de mama não é mais frequente, não é mais incidente quando a mulher é jovem, que seus estrogênios estão lá em índices elevadíssimos e altíssimos? Se o hormônio causasse câncer, as mulheres morreriam de câncer de mama na faixa etária mais jovem, que é quando a gente mais tem estrogênio. Então, esse risco de câncer vai existir, inclusive para isso já existe independente da reposição hormonal. E a gente já tem hoje testes, tanto genéticos como também de outras avaliações, para ver e estratificar o risco dessa paciente com a reposição hormonal. Então, pode ser feito para aquelas que têm um medo maior, né? Elas podem fazer esses exames e desmistificar isso. Mas não é acessível para todas as mulheres, é um exame caro. Não existe pelo SUS, obviamente. Não. Mas eu acho que a gente, enquanto profissionais de saúde, você envolvida também com as questões de saúde, Patrícia, a gente tem um compromisso muito grande de tirar essas mulheres da idade das trevas, de tentar tranquilizar essas mulheres. Às vezes a paciente tem um fibroadenoma na mama. Ah, não vou tomar não, doutora. E para a gente que é médico também, fica muito difícil você assumir essa responsabilidade. Porque se de repente a paciente já tinha um risco genético inerente dela de desenvolver, ela vai achar sempre que foi a reposição hormonal. Então, eu acho que isso vai levar décadas para que a gente acabe com esse medo.
mesmo sabendo de todos os benefícios. Tem estudos, inclusive, publicados, mostrando que as mulheres estão morrendo mais até por complicações de fraturas osteoporóticas do que por câncer de mama. Então, está morrendo muito mais porque deixou de fazer a reposição e teve as complicações das fraturas por osteoporose, porque a mulher que não faz reposição e não faz atividade física, ela está fadada a evoluir realmente com osteoporose, perda de autonomia, dificuldade até para levantar de uma cadeira. Então, os benefícios são imensos. O problema é que a gente desfazer uma notícia ruim é mais difícil do que você levar a notícia boa e correta. Né? Doutora, a senhora falou em atividade física, lá atrás falou em relação à alimentação também, que eu até comentei do meu banco, né, minha poupança de músculos. A senhora falou aí, osteoporose, uma série de doenças que as mulheres que não se cuidam acabam desenvolvendo, né? Mas é importante a atividade física, de fato, mais ainda a musculação? Fundamental. Musculação ou pilates. A mulher tem que fazer algo que ela também se sinta bem, que lhe dê prazer. E muitas vezes vai ter que fazer também sem prazer, porque não é uma escolha. Atividade física hoje é como dizia um professor nosso, é igual pagar boleto. Você tem escolha, você tem que pagar. Eu costumo dizer que... Mas o preço lá na frente vai ser alto. Com juros, que vai ser a sua vida. Né? Você vai pagar com uma péssima qualidade de vida se deixar de fazer sua atividade física hoje. E esse hábito a gente tem que começar de criança. Então, a gente tem que realmente incentivar as crianças, sobrinhos, netos, a fazerem atividade física desde pequenos. Os benefícios são imensuráveis. E no que diz respeito à reposição hormonal e à mulher na menopausa, a atividade física é fundamental. A gente precisa do músculo. O músculo libera... vai diminuir a sua resistência periférica à insulina, vai diminuir esse acúmulo de gordura visceral quando você faz atividade física, vai ajudar no seu metabolismo, diminuindo o risco de diabetes, vai ajudar a regular o seu peso. Então, vai trazer benefícios para a sua saúde mental, vai lhe dar autonomia. Já existem estudos mostrando que as pessoas que não fazem atividade física têm sarcopenia e vão ter demência no futuro. Então, diminui o risco de demência. Você vai ter essa autonomia que eu estava falando, de poder levantar da cadeira, de poder fazer o que você quiser. E a gente sabe que a partir dos 35 anos de idade, a natureza foi um pouco drástica com a gente. A gente perde 1% de massa muscular por ano. Então, a gente precisa minimizar essa perda e tentar ganhar. Mas ganhar, Patrícia, de uma forma saudável. A gente não tem que ter atalhos para fazer aquele boom de músculo como a gente vê muitas vezes. E é por isso que a reposição hormonal muitas vezes entra nesse viés de confusão pelo seu mau uso, pela sua má indicação. A gente não está aqui falando de reposição hormonal para ganho de massa muscular, para desempenho físico. A gente está falando de uma reposição hormonal fisiológica. O ganho de massa muscular e a manutenção do que você já tem, você pode fazer com alimentação saudável e a prática de atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, com duração de 50 minutos. De forma responsável e acompanhada de preferência. E consciente. Sim. Pois é. Agora, doutora, é mais indicado implante ou manipulado esse hormônio? O que a senhora indica mais? Qual a diferença dos dois? Vai depender de cada paciente. A gente tem feito cada vez mais a terapia de reposição hormonal, não é uma receita de bolo. Então, tem paciente que vai ter uma absorção excelente pela via transdérmica com os manipulados. Tem pacientes que não vão ter boa resposta, a maioria tem uma boa resposta. E tem os pacientes que têm uma adesão ruim ao uso dessas medicações, por isso a gente recorre aos implantes. O implante tem uma praticidade maior, ele pode durar de 6 meses ou até 1 ano, a depender do tipo de implante que foi colocado. Então, existem essas nuances todas, mas sempre iniciar com a via transdérmica, a menor dose possível, até para a gente avaliar a resposta daquela paciente com a via transdérmica, que tem suas vantagens também. Teve um efeito colateral, precisou de um ajuste, a gente suspende, a gente tem como controlar isso com mais facilidade, com mais maleabilidade do que com os implantes. Então, assim, são 2 vias de administração maravilhosas, seguras e que a gente vai adequar ao perfil de cada paciente.
Você vive muito isso, né, Nanda? Vivo muito. Todo dia chega muita gente perguntando, né, qual a melhor via? Será que é por via oral, por via transdérmica, por via do implante? E eu costumo dizer sempre que tem lugar para todo mundo. Doutora Ana falou uma coisa certa, que a melhor forma de administração é pela via que o paciente vai ter a melhor adesão. Quando a gente pensa pela via transdérmica, pelo gel do Pentravan, a gente pode colocar ele num frasco pump, numa embalagem top click, numa seringa individualizada, Paty. Está cada vez mais crescendo agora a reposição pela seringa individualizada por via vaginal. Então você utiliza uma seringa, depois descarta essa seringa, vão vir 30 embalagenzinhas. Tem gente... Essa seringa que você fala é tipo aquelas utilizadas em cremes vaginais? Sim, é uma seringa que ela já vem pré-preenchida e você utiliza por via vaginal e descarta essa seringa. Não tem risco de contaminação cruzada, ela já vem pré-preenchida, garantindo, por exemplo, que o paciente tenha erro de dose. Idoso, por exemplo, utiliza o frasco pump, dá um clique hoje e amanhã ele fala, caiu pouco creme. Sim. Dá 2 pumps, já são 2 doses. Então a gente faz diversas formas para que esse paciente consiga ter a melhor adesão daquele tratamento. Pode ser por um strip, pode ser pelo Pentravan, pode ser pela via oral, para o que é benefício por via oral. Então, a gente tem esse leque de coisas, inclusive o implante também, eu acho que para as pessoas que querem essa comodidade, que querem essa liberação a longo prazo também, para não ter que ficar passando o gel todos os dias, é benéfico também. E o paciente, ele tem esse leque para escolher o que melhor se encaixa ao dia a dia dele, porque ele não pode deixar de não se cuidar, de não utilizar e aí não ter benefícios. Doutora, com essa reposição, quais são os cuidados que essa mulher tem que ter? Né? A partir do momento que eu decidi, vou fazer reposição, aí a partir daí, quando eu começo a fazer meu tratamento, quais são os cuidados? O acompanhamento médico. Isso. Sempre, né? E aí vai depender da rotina de cada ginecologista. Mas a pessoa não pode fazer os exames uma vez só. E esses exames é uma triagem que a gente faz com muita seriedade. Tem que avaliar Doppler de carótidas. Eu costumo também fazer um score de cálcio coronariano, todo o perfil lipídico, ver se essa paciente realmente é elegível para a terapia de reposição hormonal ou não. Uma vez sendo, ela tem que cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos pelo seu médico, para que esteja sempre fazendo esse acompanhamento. Ajuste de dose, muitas vezes pode ocorrer retenção de líquido, sangramentos irregulares, dores mamárias, isso é inerente à reposição. Então é importante que ela não deixe, não abandone o tratamento, mas ela volte para fazer uma reavaliação do seu caso, porque é como eu estava falando, não existe uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo, como foi no estudo do WHI, que foi dado para todo mundo a mesma dose, e uma dose absurda, altíssima. De animal. E sem critérios. Pois é, um hormônio sintético extraído da forma que a gente falou aqui, né? Urina de éguas prenhas. Então, dessa forma, a gente otimiza muito os efeitos adversos e é importante esse compromisso da paciente com o seu médico e não fazer a manutenção da medicação de forma indiscriminada, sem que pelo menos anualmente sejam revistos e refeitos todos os seus exames. Esse acompanhamento também, doutora, é muito importante, né, para a gente ver se a paciente ela realmente está absorvendo aquela dosagem que a doutora prescreveu. Então, muitas vezes, por exemplo, um paciente está muito inflamado. Aquela dose que ele vai estar tomando, ele não vai estar conseguindo absorver. Ele vai estar passando creme e vai estar eliminando aquele hormônio. Ele vai estar literalmente gastando o dinheiro dele. Então é muito importante a gente fazer um processo até de desinflamação. Aquele paciente que come tudo errado, que está obeso, que não mudou o estilo de vida, claro que ele vai ter uma resposta diferente de alguém que realmente começou a fazer o tratamento, está se cuidando. Então é muito legal a gente fazer esse acompanhamento e importante de dose junto com o ginecologista capacitado a entender a nossa dose individualizada do tratamento da reposição hormonal. É porque é no exame ali que você vai descobrir tudo da vida daquela paciente, né? Como é que tá a taxa disso, daquilo e botar a dose certa. E a escuta também, né? Ouvir realmente o que é que está afligindo, o que é que está incomodando tanto aquela paciente. Mas Fernanda tocou num ponto importantíssimo, que é a questão do perfil da paciente que pode estar fazendo a reposição hormonal. Então, seria importante a gente deixar claro aqui que devem ser mulheres com menos de 60 anos de idade, mulheres que não tenham mais de 10 anos da última menstruação, porque às vezes elas começam a ouvir, perde o medo, mas aí perdeu o time da hora de começar. Entendi.
Então, a gente tem que ver esse perfil da paciente, as contraindicações, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e principalmente os hábitos de vida. Então, se é um paciente que está inflamado, que tem desbiose, que o intestino não funciona, que não dorme às 10 horas da noite como deveria dormir, que não faz sua higiene do sono, que fica em tela até muito tarde e que também não tem a sua prática de atividade física e o gerenciamento do seu estresse, o hormônio sozinho não vai fazer milagre. Então, é um conjunto de fatores que vão interferir. Muitas vezes a gente pode pensar, é a via de administração que não está absorvendo, que não está sendo satisfatória. Vamos trocar, bota implante, bota desse jeito. Não vai funcionar. Se o paciente estiver inflamado, tiver com alimentação ruim, as que estão, inclusive, com obesidade... O que é acima do paciente peso, inflamado, doutora? é a paciente que tem marcadores, né, inflamatórios altos e que tem excesso de peso. Todo paciente com excesso de peso, todo paciente obeso, ele é um paciente sistemicamente inflamado. Ele tem citocinas, ele produz citocinas que vão produzir uma neuroinflamação e uma inflamação sistêmica. Então, até a absorção, o intestino não funciona bem. Então, até a absorção desses nutrientes e dos hormônios vai ser prejudicada, seja qual for a via. Essa questão que a senhora falou da gordura abdominal seria um reflexo da mulher inflamada? Na verdade, Pode ser? essa gordura é a que mais produz inflamação. Isso. Essa gordura visceral é a que mais vai produzir citocinas inflamatórias. E aí vai aumentar a insulina, que a insulina vai fazer outro mecanismo de feedback, de retroalimentação, de aumentar mais ainda essa gordura. Então, é uma avalanche. E associada a tudo isso, o metabolismo está entrando em declínio a partir dos 40 anos de idade. Por isso que a conta não fecha. É tudo junto. Por isso que é Jazzy. tão difícil perder aquela gordurinha, né, na nossa barriga. Sim, tudo junto e misturado, Patrícia, como diz a história. Então não adianta só a gente acreditar que é o hormônio, que é a via de administração. E é por isso que estamos aqui conversando e a Singular Pharma tem essa preocupação, inclusive, de difundir esses conhecimentos para que as mulheres comecem a se preparar desde cedo. Então o paciente inflamado é isso, ele tem o maior risco de diabetes, de doenças cardiovasculares. O paciente obeso tem um risco de 30% maior, a paciente, no caso, de desenvolver câncer de mama. Então, está todo mundo preocupado com a reposição hormonal e não está preocupado com a obesidade? Por quê? Com a saúde mesmo, né? Exatamente. Então, vamos emagrecer. Muitas vezes o paciente não tem também perfil psicológico para fazer reposição hormonal. Então, a gente tem que ver qual é o paciente que realmente tem o perfil e estar bem com a sua dinâmica, com o seu metabolismo funcionante da melhor forma possível. É um critério de funcionamento e de escolha também para que essa paciente faça a sua reposição. Doutora, eu queria falar dos nossos maridos, namorados, noivos, que muitos não entendem, né? Esse momento que a gente está vivendo, passando a menopausa até antes da gente tratar. Muitos acham que, ai, mimimi, que nada. Fazendo quer draminha. Calor, tá fazendo drama e não sei o quê. É importante que eles acompanhem essa mulher quando ela vai numa consulta com a médica ginecologista, que ele estude, que ele saiba a importância de se fazer a reposição hormonal para ele ter de volta a mulher que ele sempre teve. Acho importantíssimo, Patrícia. Inclusive, não só maridos, namorados, as parcerias também, Sim, né? De exato. todos os relacionamentos, né? Os relacionamentos homoafetivos também. A parceria deve fazer este acompanhamento. Por quê? Porque há uma mudança muito grande, gente. É impressionante. A labilidade emocional que as mulheres ficam, muitas vezes a perda de libido. Isso é causa de crise, muitas vezes, no casamento, né? A parceria diz assim, poxa, já não gosta mais de mim, já está pensando em outra pessoa, já não sou mais suficiente, já não atendo mais as necessidades. A criatura nem Não. consegue pensar em outra pessoa. Nada, nada. É como se sexo nunca tivesse existido na vida daquela mulher. E sem falar que, além de não ter hormônio para ter libido, ainda vem os outros comemorativos, vagina seca, dor durante a relação sexual, os sintomas geniturinários, aquela urgência miccional, quando a mulher não faz a reposição hormonal, ela tem que ir correndo ao banheiro, muitas vezes não dá tempo, então ela perde urina antes de chegar ao banheiro. Tudo isso a gente consegue melhorar com a reposição hormonal. E é importante que os parceiros ou as parcerias compreendam que é um momento muito difícil. Assim como existia a TPM, das que não cuidavam, não Sim. tratavam, a menopausa é mais drástica ainda. Eu Porque acho. ainda traz mau humor, insônia, irritabilidade. Porque diziam que TPM vai matar alguém.
Com a menopausa, você quer matar alguém mais alguma coisa que apareça na sua frente. Então, se os parceiros acompanharem de perto e ouvirem, né, do profissional de saúde, ou buscar até estudar, buscar Tem conhecimento um pouco de também. paciência, né? Até também a mulher entender, porque é Muita. difícil até pra gente assimilar, porque, como a senhora falou, é uma avalanche, tudo muda. E Então, muitas até vezes pra essa mulher gente ainda está assimilar. menstruando, então ela não vai achar que é menopausa, ela não vai entender o que é, são muitas interrogações. Ela está menstruando, mas não está tendo hormônio ainda mais suficiente para o que ela precisa. Mas já tá entrando. Sim. Ô, Paty, você tocou num ponto muito legal sobre a parceria, né? Inclusive, isso já está sendo tão desmistificado, não sei se vocês já assistiram ou já viram falar. Cláudia Raia, Sim. ela agora montou uma peça de teatro que o tema é menopausa. E na peça do teatro, quem participa é ela e o marido dela. E ele falou que ele dá o depoimento no final, que ele sentiu a necessidade de mostrar para a sociedade, e principalmente para os parceiros e para as parcerias, que dá para a gente ajudar essa mulher passando por todos os sintomas que ela tem. Aí, é uma peça bem legal. bonita, inclusive já deixo Eu vou também. assistir em agosto. Eu Foi assisti, o maior muito sucesso legal. em Portugal. No final da peça, eles inclusive abrem para um profissional de saúde também poder dar o seu depoimento, para um homem ou uma mulher, ou alguém que está passando por isso com a mulher, também está falando como é que está passando e como é que está lidando, e uma mulher também mostrar todos os seus sintomas. E no final eles fecham assim, mostrando, né, como a importância da parceria e principalmente do conhecimento. Ele mesmo fala que ele parou para estudar o que é que ela estava sentindo. Que ela chegava em casa estressada, querendo matar ele falava, não, eu tenho que ajudar ela. E ele foi estudar, ele Que falou, eu bom. fui ler artigo científico Isso é parceria, para né? entender o que estava Imagine acontecendo. quantos relacionamentos não foram abaixo por conta dessa desinformação, né? Tanto Exatamente. do homem, como da mulher, como das parcerias, por falta de informação. Então é importante que a gente realmente tente divulgar. E vocês que estão nos assistindo, que compartilhem, né, essa conversa com colegas, com amigas. É muito bom a gente difundir boas informações. Com certeza. Doutora, tem contraindicações Sim. à reposição hormonal? Sim, não é para quem quer. Infelizmente é para quem pode, mas na maioria das vezes as mulheres, a grande maioria pode. Quem é que não pode fazer reposição hormonal? Mulheres com história pessoal de câncer de mama, e mesmo assim já tem alguns estudos que se esse câncer não for hormônio dependente, essa mulher pode fazer a sua reposição. Então, aquela história de, porque minha mãe teve, porque tem parente de primeiro grau que teve câncer de mama, não é contraindicação para a reposição hormonal. Então, são bem óbvias e claras. História de câncer de mama ou de endométrio, paciente com doença cardiovascular avançada, são aquelas mulheres que já tiveram AVC ou que tiveram infarto, e assim, alguns casos ainda podem ser até avaliados junto com o seu cardiologista, dependendo do quanto isso esteja interferindo na qualidade de vida dessa mulher. As mulheres que têm lúpus não devem fazer reposição hormonal. As que têm insuficiência renal avançada, muito complicada, também não devem fazer. As que têm porfiria e meningiomas. Então, esses são os únicos casos em que a literatura nos mostra que há uma contraindicação absoluta à reposição hormonal. Então, minhas amigas, nem tudo está perdido, viu? Nem tudo, né, doutora? Dá para fazer muita coisa, dá para ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade sexual de vida, né, com prazer. Sim, e graças a Deus, a grande maioria das mulheres não estão nesse contingente que eu acabei de citar, né? Câncer de mama, câncer pessoal, história pessoal de câncer de mama, câncer de endométrio, porfirias, lúpus, que é uma doença autoimune que vai se agravar muito, as doenças cardiovasculares avançadas e a insuficiência renal complicada ou avançada. Nesse caso, não. E meningiomas, não. Essas pacientes têm contraindicação absoluta. Aí a gente vai fazer outros mecanismos, a gente vai lançar mão de outros tipos de minimizadores dos sintomas. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para essas mulheres que ainda têm um certo medo de fazer a reposição hormonal, e aí ficam sofrendo, aí se separam porque não sabe o que é que está acontecendo, o marido não vai entender porque ela não foi em busca da informação correta. O que dizer para essa mulher? Que busque informação, que busque um colega médico profissional que esteja realmente atualizado, porque infelizmente eu ainda recebo no consultório pacientes que dizem assim, doutora, mas meu médico disse que não era para fazer porque dava câncer. Dava câncer. A frase é essa. Isso me dói, me magoa profundamente, porque é um desserviço que esse profissional de saúde está fazendo para essa mulher.
divulgando esse tipo de informação. Então, a gente busca sempre a educação médica continuada, né, como é o propósito da Singular Pharma, tem a Academia da Menopausa, tem o Conect, que são estruturas que estão muito preocupadas com a educação médica continuada, para a gente trazer essa qualidade de vida para essas mulheres que tanto precisam. Eu mesma costumo sempre participar de eventos que acontecem em São Paulo, que são as últimas tendências, que são as atualizações, e às vezes as pessoas pararam no ano de 2002, quando foi feito o boom do WHI, e está reproduzindo, a gente está em 2025. Então, essas pessoas, esses profissionais de saúde ainda repetem o que foi visto há 23 anos atrás, sendo que já houve uma releitura, inclusive, desse estudo agora em 2023. Então, não tem mais espaço para essa cancerofobia. A sua qualidade de vida vai ser outra, o seu raciocínio, a sua dinâmica. Muitas vezes, Patrícia, a mulher não tem, Fernanda, energia para fazer atividade física. É verdade. Doutora, como é que eu vou para academia que eu não aguento? Nem Eu estou indo levanto da trabalhar, cama. não aguento levantar da cama. Eu tenho um exemplo, inclusive é fora do que os estudos científicos preconizam. Minha mãe está com 72 anos de idade. Ela já faz reposição desde os 50. Ana Verina, não me deixe sem hormônio, porque eu não vou aguentar levantar da cama. Digo, minha mãe, vou ter que botar meus irmãos todos para assumir essa responsabilidade, porque eu não vou assumir sozinha. E fico com medo, realmente, porque a gente não tem respaldo. E ela é maravilhosa. Ótima! Não quer tirar o hormônio Ela dela. vai encher o saco de todo mundo se ficar sem hormônio, né? Acerta ela. E eu, como ginecologista, fico nessa faca de dois gumes, né? Mas assim, ela não tem nenhuma contraindicação. E como é que você vê uma pessoa suplicando por uma coisa que não é o Imagine, seu com mais de alcance? 70 anos de idade. 72. Quer dizer, você vai morrer antes. Você vai deixar uma mulher dessa deprimida, indisposta, sem querer fazer nada, enquanto está aí cheia de vida pela frente. Então, isso é um caso particular meu, não é o que a ciência diz. Temos respaldo com segurança para fazer até 10 anos de reposição, mas eu acho que os braços aí, o desdobramento do WHI e Modernidade, de outros as estudos vão surgindo e a gente vai aumentar, porque esse tempo de segurança era só 5 anos, agora já são 10 anos, e com o aumento da sobrevida das mulheres, eu espero que esse tempo seja também prolongado, porque a gente não quer só viver mais tempo, a gente quer viver tempo com qualidade de vida. Maravilhosa sua mãe, mande um beijo para ela, viu? Nanda, você também bastante conhecedora aí sobre o tema menopausa, né? Tá lá no time técnico-científico da Academia da Menopausa. Me conte o que é que você mais ouve quando vocês participam, se encontram, né, para discutir esse assunto. Nossa, eu digo que menopausa hoje em dia é o tema que a gente mais estuda o tempo todo, né? Mulher e menopausa é um tema que está muito em alta. E já puxando um pouco, né? Você falou, deixa um recadinho para quem está em casa. Isso, eu digo por direto, favor. tenha um ginecologista para chamar de seu. Tenha um nutricionista para chamar de seu, tenha um farmacêutico para chamar de seu, um profissional de saúde, porque a gente está cada vez mais pronto para te abraçar, para te acolher, para te ajudar nesse processo que a gente tem, que é difícil. E a gente está aqui com blogs, com podcast, trazendo conhecimento, inovação o tempo todo. Então vejam pelos meios, né, do Conect, da Singular Pharma, da Academia da Menopausa, a gente está todo o tempo motivando, incentivando para que essa mulher, para que mesas como essa aqui sejam cada vez mais pertinentes, que a gente consiga sair com nossas amigas e conversar sobre esse tema e não ser mais um tema tabu, de cada uma poder compartilhar o que é que está utilizando e que está fazendo bem e sempre procurar um embasamento científico do que é que ela está fazendo. Como a doutora Ana falou, acho que o sintoma que a gente também pega muito recorrente é a falta de energia. Então a gente consegue ajudar essa mulher a ela dar esse boom. Se a gente tem hoje a faca e o queijo na mão para a gente dar, por exemplo, uma coenzima Q10, um NADH, para que essa mulher consiga fazer uma atividade física, por que não utilizar desse artimanho, se não for contraindicado? Então, hoje em dia, a gente consegue fazer a terapia de reposição hormonal, mas, ao mesmo tempo, criar também protocolos para necessidades individualizadas daquela pessoa, com doses e via de administração correta. É esse que é o objetivo da gente estar aqui hoje, da gente estar estudando, disseminando, é que cada vez a gente consiga ter terapias mais individualizadas para cada caso de paciente. Para aquele que precisa de uma energia, de uma atividade física, de uma modulação intestinal, para melhorar aquela névoa mental, aquela falta de memória, a gente está aqui para abraçar vocês e que vocês tenham essa qualidade de vida e longevidade. Que maravilha, viu? Por favor, doutora. E não menos importante, a gente precisa também ter uma farmácia que a gente possa confiar. Uma farmácia para chamar de sua.
Porque a precisão na manipulação, a escolha dos veículos, isso tudo traz muita segurança para o paciente. A assessoria que a gente tem, né, dos representantes também da Singular Pharma, isso é de fundamental importância para que o médico possa estar ali também discutindo, ter acesso ao farmacêutico, mudar veículo, mudar via de administração. Isso é muito importante e é também parte do sucesso do tratamento. Sem dúvida nenhuma. Meninas, eu não tenho mais como ficar esticando, porque o tempo já foi. Hoje... Eu me empolgo muito, porque já faço parte desse clube também. Não, foi maravilhoso. Eu estou lá, então é um assunto que a gente gosta muito. E tem que falar, né? O que a gente puder fazer para atrair mulheres que estão chegando nessa fase e que acreditem, que façam sem medo, sem ressentimento. Sem dúvida nenhuma. Conversa necessária, esclarecedora. Doutora Ana Verena, muito obrigada pela participação da senhora, trazendo essa experiência toda de 30 anos como médica ginecologista, atendendo reposição hormonal, entre outras coisas. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada também, Patrícia. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Singular Pharma, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui para a gente conversar desse assunto que eu tanto gosto. Foi ótimo, vamos voltar. Nanda, obrigada também a você pela sua presença, explicações, desmistificar também várias coisas aqui em relação à farmácia de manipulados, farmácia magistral, que é uma aliada, né? Mais do que nunca das pessoas, dos médicos também. E dos pacientes. Uhum. Sim. Com certeza. Vale muito a pena estar aqui sempre podendo compartilhar um pouquinho, trazendo embasamento, trazendo conhecimento e as inovações que a gente está trazendo nesse tema é muito importante. Obrigada, meninas. Obrigada, Nanda. E você que está nos assistindo, gostou do episódio de hoje? Então não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse conteúdo, como eu falo sempre, manda para o marido, manda para o namorado, noivo, amigo, amiga. Compartilhem porque o assunto é importante, é interessante e vai fazer muito bem para a sua saúde. Para ficar sempre por dentro do que há de mais atual nas ciências da vida saudável, já sabe, né? Sigam nossas redes sociais, o Instagram Singular Pharma, a Academia da Menopausa, Connect Educação. E tem mais, viu? Nas redes sociais vocês também podem acompanhar todas as novidades sobre a segunda edição do Connect. Estava lá no ano passado, estarei presente esse ano de novo. Para quem não sabe, é um congresso imperdível que reúne os maiores especialistas em medicina e nutrição preventiva aqui do Brasil, além de marcas renomadas do mercado. Esse evento acontece em novembro, nos dias 21 e 22, aqui em Salvador. Inscrições abertas, já podem fazer. www.conectsalvador.com.br. Muito obrigada pela sua companhia hoje aqui comigo. Super beijo. A gente se encontra no próximo episódio. Mas antes, um brinde. Obrigada, meninas. Beijo.